2021, 22, 23 foram anos assim desafiadores para os fundos imobiliários, porque eles são inversamente correlacionados com juros, né? O juro subiu muito, o IFIX, que é como se fosse o Ibovespa dos fundos imobiliários, o IFIX sofreu bastante, sofreu mais um pouquinho esse ano. Então, eu queria sua ajuda para entender o que está acontecendo hoje, nesse momento, nesse mercado de fundos listados, né? E qual é a sua visão daqui para frente. Tá, vamos lá. Eu vou trazer um contexto geral, depois eu falo um pouco mais específico das últimas semanas que foram aí mais aquecidas para fundos imobiliários. Acho que, no contexto geral, você falou bem, assim, aumento de risco do país, aumento do juro, curva de juros inclinando para cima. Isso impacta o valuation dos fundos imobiliários, impacta a cotação deles como um todo. Acho que, e mesmo na conta básica, com o juro aumentando de 2, na verdade, eu ia falar 5 para 13, mas não foi 5, foi 2 para 13. e o juro, infelizmente. Infelizmente. O fundo imobiliário estava beleza, em 2019 estava pagando 5, estava pagando 6. Ele fica difícil, né? Por mais que você repasse o aluguel lá dentro do seu portfólio de FIIs, que o crédito lá seja um crédito aí com um prêmio, não é muito difícil você bater o CDI, né? E quando você fala do investidor pessoa física de fundo imobiliário, é o cara que realmente ele vai sair um pouco do FII, vai aumentar a sua posição em caixa. E isso aconteceu. Acho que nos últimos 3 anos a gente viu isso com mais, vamos dizer assim, foram anos intensos, se comparado a, por exemplo, 15 e 16, que a indústria ainda estava num crescimento muito grande. Então, você tinha fundos comprando alguns ativos baratos, até eles se desvalorizando, o pessoal entendendo o que estava acontecendo, apesar do mercado ter sofrido também. Esses últimos 3 anos, acho que foram mais desafiadores pensando em gestão das carteiras de fundos imobiliários. Dito tudo isso, você também teve melhorias. Claro, profissionalização. Então, assim, o mercado amadureceu muito. Como eu falei, o número de investidores triplicou por mais super difícil esse cenário. Você vê a transparência dos fundos imobiliários melhorando, racionais de investimentos melhores, novas classes surgindo, né? Então, surgiu o Fiagro, antes disso já tinha alguns fundos de terra, você já tinha outras estratégias com data center, uma estratégia diferente ali que você estava olhando, placa solar em cima do galpão. Essas coisas você já foi observando e viu que a indústria tem amadurecido. E ano passado o IFIX subiu, 2%, mas subiu. Só que aí, chega esse ano, crise de crédito, isso influenciando um pouco o mercado imobiliário, eu vou falar disso um pouquinho mais para frente. Logística também, invertendo um pouco esse ciclo, estava num ciclo de muito alta, aluguel subindo, vacância caindo, e agora a gente vê que está tendo uma inversão, muito influenciado pelo varejo, que acho que vocês comentaram aqui no podcast em edições anteriores, e agora o IFIX cai 5 em 2023. Então, mais do que ele compensou o investidor ano passado, ele está devolvendo esse ano. E muito em função do crédito, né? Acho que aí a gente vai passar uma parte um pouco mais técnica, mas não precisa ser tão técnico para entender, que é a diferenciação entre classes dentro do crédito, né? O crédito imobiliário, ele na verdade ele já é antigo dentro dos fundos imobiliários, mas se você olhar 2019, ele representava 20% da indústria. Então, esses fundos de CRI, como o Matheus explicou sobre os fundos de debenture, existem os fundos de CRI, né? Isso eu acho que o pessoal conhece, não precisa entrar em tantos detalhes. Eles representavam 20% em 2019. O que acontece? Como eles são remunerados, né? Eles compram os CRIs, esses CRIs são lastreados a diversos setores, pode ser logística, pode ser residencial, incorporação, shopping, etc. Esse CRI é remunerado a IPCA mais 6, por exemplo. Na época, o IPCA mais 4, 2019. Então, é correção da inflação mais a taxa pré. Isso vai rodando. Alguns são CDI mais 2, CDI mais 3. Esse cara vai andando e assim, quando a taxa de juros começou a subir, antes disso, quando a inflação começou a subir, esses caras começaram a pagar cada vez mais, né? Porque é correção inflacionária, mais a taxa pré, vão surgindo novas operações também com prêmios melhores. Então, no último ano, a gente viu IPCA mais 8 para high grade, eventualmente até um IPCA mais 9, dependendo do ativo, dependendo da estratégia. CDI mais 3, para algumas carteiras bem pulverizadas, com garantias reais. Então, começou a haver muita taxa atrativa, muita operação boa. E hoje, esses caras, devido a todo esse movimento, esses caras representam 45% da indústria hoje, quando a gente pensa em IFIX.
né? Então, mais que dobrou a representatividade. Mais que dobrou a representatividade. Claro que tem o ponto do tijolo ter desvalorizado, né? Porque, puta, a laje corporativa, teve todo esse impacto nas lajes, teve impacto nos shoppings, claro, isso aconteceu. Mas esse cara ganhou muita representatividade. E como eu falei, o investidor de fundo imobiliário, ele é aquele cara que às vezes ele entrou agora. Então, quando ele vê um fundo que atua numa estratégia mais agressiva em termos de crédito, consequentemente, ele paga um rendimento maior, o dividend yield, ele vai lá, vai ser o primeiro que eu vou comprar. Opa, peraí, vou comprar aqui o XXX11. É esse aqui. Aí cai um pouquinho o fundo. Opa, vou comprar mais, vou concentrar aqui. Ah, tem outro que está pagando mais. Vou comprar um pouco mais desse. Aí ele foi com uma carteira de high yield. Primeiro semestre do ano passado, esse fundo estava pagando uma yield anualizada de 20. Crescente, assim. Porque isento. Né? Então, o IPCA estava no auge ainda no primeiro semestre do ano passado e o CDI estava subindo. Então, às vezes o investidor não entende o risco que ele está tomando ali. Você está falando de multipropriedade, você está falando de risco de obra, você está falando de loteamento em locais menos acessíveis. Muitos setores do mercado imobiliário, que às vezes as pessoas acham que o mercado imobiliário é super tranquilo, que você está comprando uma casa própria, você não vai perder dinheiro com isso. Na vida real, às vezes isso até acontece assim, no mercado físico, mas assim, no mercado de capitais, você está acessando estratégias diferentes, né? E às vezes as pessoas até não entendem. Então, o que a gente viu nos últimos 6 meses, que eu não preciso ficar repetindo aqui, é um custo de dívida super elevado, porque o CDI está 13 faz um ano, e uma deterioração da atividade. Isso, para quem tem margem baixa, ou para uma empresa que está começando, reestruturação, que é o caso do high yield, é muito difícil. High yield são aqueles fundos imobiliários ou títulos ou empresas de baixa qualidade, né? Então, que geralmente pagam mais, né? Mas são mais arriscados. Ele busca um retorno maior, incorrendo a um risco elevado também. Então, esse é o cara que, no momento de deterioração econômica, é o primeiro que vai sofrer. E é o que a gente viu no último mês, nos últimos 2 meses até, que é a sequência de inadimplências. Então, esses fundos começaram a relatar que teve atraso de pagamento, teve que começar a renegociar com o devedor, não recebeu o salário, não consegue ter informação, tem alguma dificuldade para executar a garantia. Então, a gente já via sinais disso desde o ano passado, e eu acho até que, assim, se pegar, a gente não está alocado nisso, nunca esteve alocado em high yield. Mas chega uma hora que você começa a se contestar, né? Porque o negócio está pagando 20, todo mundo ganha dinheiro, e você aqui com medo do risco e tudo mais, e você fala... Aí você até começa a olhar, quando a gente olhou mais aprofundado mesmo, a gente falou, não dá. Eu achei até que demorou um pouco para chegar essas inadimplências, esse burburinho no mercado, porque já em julho a gente havia muita inadimplência em multipropriedade, sabe? Já tinha um pouco desse radar, assim. E agora, as últimas semanas, a gente viu, né? Assim, tem fundos aí, high yield caindo 30%, 40% no ano. E isso trouxe o IFIX para baixo. Não foi exclusivamente isso, acho que a gente tem um contexto macro, né? Envolvendo taxa de juros, risco país, isso afetou todos os fundos de tijolos, ainda estão caindo bastante. Como eu falei, logística é o setor que mais sofre agora, pensando nos tijolos. Mas o que está trazendo, assim, o que está chamando mais atenção em termos de risco para a indústria é o high yield. E esse é um cara que, assim, a gente até escrevi no Palavra, escrevi em outras séries aí nas últimas semanas, que é as perguntas que estão chegando agora para mim, né? E agora? Caiu tanto? É para comprar? Assim, eu ainda acho que não, cara. Assim, o primeiro semestre é muito difícil. Esse primeiro semestre é muito difícil. Então, puxa, a gente tem... Eu acho que essa sequência de inadimplências... Não vou dizer que só começou, mas ela tende a continuar, porque a gente não melhorou. O que melhorou de 3 semanas para cá que me faz comprar high yield? Talvez taxa? Não sei se é taxa. Acho que taxa não. Olhando o crédito, eu tendo a concordar muito com você, né? Até no primeiro episódio do podcast a gente falou bastante sobre isso. Quem não assistiu, recomendo. A gente falou muito sobre inadimplência, crédito, né? O que a gente espera para o ano. Então, agora, nesses casos, o que a gente vai ver bastante é um esforço de renegociação. Então, eu acho que isso e é high yield, isso é natural. Não é natural, mas assim, é a proposta do produto. É um crédito estressado, a maioria das vezes. Então, vai ter renegociação, vai ter mais carência, vai ter um waiver. É isso que o produto é assim. Às vezes, ele é um produto de ciclo, né? É muito mais ciclo que o high grade. Então, isso vai acontecer e um esforço de execução de garantias, né?
se a pior coisa acontecer, que é o default. Esse caso, ele é bem delicado também, porque a gente está falando de fundos, esses fundos normalmente são bem diversificados. O que eles fizeram, high yield, né? Falou, não, estou comprando um produto aqui arriscado, vou diversificar geograficamente. Então, eu vou comprar um hotel no sul, vou comprar um loteamento em Tocantins, vou comprar um prédio em incorporação no interior de São Paulo, isso no crédito, né? Não comprar o equity, comprar o produto, a dívida. E vou diluir meu risco desse formato. Só que, quando a gente está falando de mercado imobiliário, a gente está falando de crédito, a gente está falando de garantia. Então, você tem que estar monitorando essa garantia, você tem que estar em cima, se é o risco de obra, você tem que estar em cima, e você tem que ter a possibilidade tanto de avaliar o valor do ativo, o que é mais difícil quando você está muito distante geograficamente do imóvel, e também de executar em caso necessário. E aí você está trabalhando também com um meio judicial diferente. Em cada estado é uma questão diferente. E quando é high yield, ainda mais porque você não está falando de grandes imóveis, está falando de alguma coisa pequena. Muitas vezes o dono do empreendimento, ele pode ser amigo do juiz, aí você sabe como funciona essas preferido. coisas. Exato. Então, assim, é complexo. Eu acho que vai ser um teste para esses fundos e vai ser um teste difícil ao longo do ano, porque a Selic ainda está 13,65 e o IPCA está alto. O que você acha? FOF. Eu gosto de FOF. São os fundos de fundos, né? A gente tem uma seleçãozinha de FOFs lá no Renda Imobiliária. Eu gosto, o pessoal fala muito do duplo desconto, ele existe, né? Vamos dizer assim, vamos lá explicar o que é o duplo desconto. Os fundos de tijolos hoje eles estão bem descontados, inclusive a patrimonial. Até pedir para o Pedro puxar aqui. Se você olhar preço sobre valor patrimonial, que é a avaliação patrimonial dos ativos que estão dentro do fundo, shopping é 15% de desconto, lajes é 40%, logística é 23%, renda urbana é 12%. Tudo isso representa, a teoria, um desconto em relação ao valor justo do imóvel. Claro que o valor patrimonial ele não é super atualizado, ele tem suas questões de conflito e tudo mais, mas existe esse desconto. E o FOF, a categoria FOF, que investe em outros fundos, está com um desconto de 16%. Então, esse desconto de 16% sobre o desconto do tijolo. Isso existe, não é uma conta tão simples que não todo mundo faz, mas as próprias gestoras fazem, que é só multiplicar esse 16 aqui pelo 20, vai dar um valor lá. Não é isso, tem risco de gestão, a estrutura do FOF ela é um pouco engessada, porque ele é um cara que ele tem que acumular um prejuízo na carteira, você não consegue desfazer tão fácil dos ativos, porque ele tem que distribuir seu proventinho lá todo mês, tem que estabilizar. Mas eu acho que dentro do possível, as gestoras fizeram uma boa gestão, dado que, diante de todas as condições desafiadoras. Assim, as carteiras, vamos dizer assim, perderam valor, porque o mercado caiu, mas ainda assim eu acho que tem alguma oportunidade ou outra para você gerar ganho de capital. É que não acho que seja um produto super completo, acho que ele ainda precisa evoluir. Ele evoluiu nos últimos anos com essa questão do multi-estratégia, então ao invés do cara só para fundo imobiliário, ele pode investir, fazer um desenvolvimento ali, com pequena parcela da carteira, pode comprar um crédito. Acho que o multi-estratégia é algo um pouco mais completo que acho que pode agregar mais do que só comprar fundo imobiliário. Assim.